Olá, pessoal! Eu sou a professora Bruna Pati, professora de Ciências e Biologia e youtuber, e hoje a gente está aqui para falar sobre carboidratos. Mas antes da gente falar sobre esse tema, eu vou pedir para vocês curtirem o canal, comentarem, compartilharem, se inscreverem e ativarem o sininho para que a gente consiga continuar fazendo esse trabalho aqui para vocês. O tema do vídeo de hoje é carboidratos. Esse vídeo é uma sequência daquele primeiro que a gente falou sobre água. Ele faz parte de uma série de vídeos que eu tô gravando para vocês sobre bioquímica aqui no meu canal. Bom, espero que vocês tenham assistido o vídeo da parte 1. Não necessariamente precisa assistir, mas é bom. Porque os carboidratos são compostos formados por átomos daqueles mesmos elementos químicos que eu falei para vocês lá no primeiro vídeo. Lembra do Chomps? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. O carbono vai ser formado por átomos de algum desses elementos. Ele vai ser formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Por conta disso, os carboidratos também podem ser conhecidos como carbono hidratados, ou ainda como glicídios ou açúcares, apesar de nem todos eles serem doces. A sua fórmula estrutural é CH2ON, aonde o N vai indicar o número de carbonos presentes nas moléculas de carboidratos. Os alimentos que contêm carboidratos são vários que a gente come aí no nosso dia a dia. Arroz, massas de forma geral, cereais, doces, fruta, leite e seus derivados. Os carboidratos eles podem ser classificados de acordo com o tamanho das suas moléculas e a sua estrutura em 3 grupos: os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Os monossacarídeos são os carboidratos mais simples que existem. Eles serão formados de 3 a 7 átomos de carbono em suas moléculas. Então não pode ter 2 e não pode ter 8. É de 3 a 7. Como que é feita a nomenclatura desse carboidrato? A gente vai colocar o sufixo grego para a numeração. Então aquele mesmo que a gente usa para falar de campeão de futebol, né? Tri, tetra, penta, hexa e hepta, mais o sufixo -ose. Então, por exemplo, quando a gente fala da glicose, que é um dos carboidratos, monossacarídeos mais famosos que existem, provavelmente todo mundo já ouviu falar de glicose, e é um dos mais importantes para a vida na Terra, a gente vai falar daqui a pouquinho já sobre isso, é uma hexose. Então, quando falarem assim, é uma hexose, vocês já precisam ter na cabeça de vocês que ele vai ser formado por 6 átomos de carbono. Hexa mais ose. Os carboidratos podem ter diversas funções, mas os monossacarídeos têm 2 funções principais. Eles vão atuar como fonte de energia e também terão função estrutural, ou seja, compondo estruturas do nosso corpo. Repara, gente, que eu vou falar sempre em fonte de energia e reserva energética. São 2 coisas diferentes. Fonte de energia é aquele alimento, aquele nutriente que você consome e te dá energia para você utilizar naquela hora. Reserva energética é aquela que, quando você está produzindo um excesso de energia, você consegue estocar e guardar para situações em que você necessite. A única forma que a gente consegue absorver os carboidratos é na forma de monossacarídeo. Então a gente vai ver que existem carboidratos maiores, mas o nosso corpo ele vai precisar quebrar esses carboidratos maiores até chegar na forma de monossacarídeo para que a gente consiga absorver. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a glicose. A glicose é um dos monossacarídeos mais importantes que existem. Como eu falei para vocês anteriormente, é essa hexose C6H12O6. Essa fórmula vocês precisam gravar. De nenhum outro vocês vão precisar ter na cabeça de vocês, que geralmente vem nas provas. Mas a glicose é necessário ter na cabeça de vocês, tá? Por quê? A glicose ela vai ser produzida através da fotossíntese pelas plantas, pelas algas, por todos aqueles seres que terão cloroplasto, porque é a organela no interior da qual vai ocorrer a fotossíntese. E existe uma relação entre a fotossíntese e a respiração celular. Então, enquanto a glicose é produzida através do processo de fotossíntese, ela vai ser utilizada na respiração celular pela maior parte dos seres. O que é a respiração celular? É o processo de quebra da molécula de glicose
geralmente na presença de oxigênio para gerar ATP, para gerar energia para a gente, né? ATP, que é a adenosina trifosfato, é a nossa moeda energética. Toda vez que a gente está falando de energia dos seres vivos, o ATP vai estar envolvido. Mesmo aqueles seres que não fazem respiração celular aeróbia, ou seja, na presença de oxigênio, mesmo esses seres vão usar a molécula de glicose para gerar energia, como, por exemplo, na respiração anaeróbia ou ainda mesmo na fermentação. Um outro exemplo de monossacarídeo importante é aquele que faz parte dos ácidos nucleicos, né? Então, a gente tem dois tipos de ácido nucleico no nosso corpo, o DNA e o RNA. O RNA é o ácido ribonucleico e o DNA é o ácido desoxirribonucleico. Os dois terão pentoses na sua composição, ou seja, carboidratos de, quem adivinhou? 5 carbonos, pentose. Lembra lá da nomenclatura grega que eu falei para vocês há um tempinho atrás. Além disso, o ATP também vai ser composto por uma pentose. Os disacarídeos são aqueles carboidratos formados pela união de dois monossacarídeos. Para ver essa união, é necessária uma ligação que a gente chama de ligação glicosídica. De forma geral, existem dois tipos de reações que vão acontecer no nosso corpo envolvendo a água: as reações de síntese por desidratação e quebra por hidrólise. Qual é a diferença entre uma e outra? Quando eu tenho síntese por desidratação, é quando eu tenho a união de duas ou mais moléculas e para que isso ocorra, eu tenho a liberação de uma molécula de água. Síntese por desidratação. Já na quebra por hidrólise é o contrário, quando eu tenho reações de quebra de moléculas no nosso corpo, de metabolização, e para isso eu forneço uma molécula de água para que essa reação possa acontecer. A ligação glicosídica, que é essa ligação de união entre duas moléculas de monossacarídeo para formar uma molécula de disacarídeo, é uma reação de síntese por desidratação. Ou seja, para haver a união de dois monossacarídeos, tem a perda de uma molécula de água. Alguns exemplos de disacarídeos que podem cair na prova para vocês, é importante vocês saberem, são a sacarose, que é a união de glicose mais frutose, a maltose, que é a união de glicose mais glicose, e a lactose, que é a união de galactose mais glicose. Lembrando, a gente vai consumir esses nutrientes, por exemplo, na fruta, no leite e seus derivados, mas para eles serem absorvidos pelo nosso corpo, eles vão precisar ser quebrados. Ou seja, aquela ligação glicosídica que eu acabei de explicar para vocês vai precisar ser desfeita para que a gente consiga absorver esse carboidrato, beleza? Só uma curiosidade aqui bem interessante, depois eu posso até fazer um vídeo mais extenso sobre isso, né? É que existem pessoas que vão ter o que a gente chama de intolerância à lactose, né? A lactose é o açúcar presente no leite e seus derivados. Para que ele seja quebrado e a gente consiga absorver os seus monossacarídeos que o compõem, a gente precisa de uma enzima chamada lactase. Só que grande parte dos seres humanos, né, dos mamíferos, não vai ter a lactose, não vai nascer com a lactose, né? Vai conseguir metabolizar o açúcar que está presente no leite da sua mãe, quando é amamentado, mas depois disso não vai conseguir por não ter a presença da lactase, que é o que a gente chama de intolerância à lactose. Então, essas pessoas, quando consumirem leite, seus derivados, vão ter vários sintomas. Por quê? Por não ter enzima, essa quebra desse açúcar vai ser feita no intestino por bactérias. Então, ela fica fermentando no intestino dessas pessoas para que a gente consiga absorver esses monossacarídeos. Então, dá diarreia, né? Sintomas como diarreia, barriga inchada, às vezes vômito, enjoo, dor de cabeça, de meia hora, 2 horas depois de ingerir a lactose. Depois que a pessoa vai no banheiro, o efeito passa. Para essas pessoas, a solução é ou cortar leite e seus derivados da sua dieta ou consumir uma enzima antes de comer alimentos que levem leite. Só uma curiosidade mesmo que eu acho interessante. Já os polissacarídeos são aqueles carboidratos mais complexos que existem. Eles serão formados pela união de muitos monossacarídeos. Eles vão ter a função de reserva energética e função estrutural. Lembra que eu falei para vocês ficarem ligados na diferença entre reserva e fonte de energia?
É para isso aqui que eu vou falar agora. Existem 2 polissacarídeos que são muito importantes, né? São importantes reservas energéticas, tanto de animais quanto de plantas. Eu estou falando do amido e do glicogênio. Tanto o amido quanto o glicogênio serão formadas por várias moléculas de glicose unidas entre si. As cadeias dessa molécula de glicose estarão ramificadas e as ligações entre as moléculas de glicose serão de fraca intensidade. E isso por quê? Como ele vai atuar como uma reserva energética, cada vez que o nosso corpo precisar utilizar a energia que está presente ali nessas moléculas, ele consegue quebrar de maneira fácil, de maneira rápida e tranquila. O amido é a reserva energética das plantas, que está presente aí, por exemplo, na batata que a gente vai comer, e o glicogênio é a reserva energética dos animais, que está presente em grande quantidade no fígado, por exemplo. Tem até um experimento muito interessante na internet que mostra, né, a batata embaixo da terra. Quando o tempo tá bom, né, quando tem bastante sol, bastante nutriente para aquela planta, a batata ela tá inchada, ou seja, a planta tá lá guardando energia, guardando glicose na forma de amido. E aí acontece alguma coisa, uma mudança naquele ambiente, a água fica escassa, não tem, né, em dias tão ensolarados, ela não consegue fazer tanta fotossíntese e produzir tanta glicose quanto anteriormente, aquela batata vai ficando murcha, porque a planta está usando aquele amido, aquela reserva energética para que ela consiga sobreviver em dias, né, que não estão tão bons assim. Um outro polissacarídeo de função estrutural muito importante que vai aparecer com certeza em provas para vocês é a celulose. A celulose ela também vai ser um polissacarídeo formado pela união de diversas moléculas de glicose. Aí vocês podem estar se perguntando, poxa, então qual é a diferença entre a celulose e o amido e o glicogênio que você acabou de falar? No amido e no glicogênio, as ligações entre as moléculas de glicose são mais fracas e a cadeia de glicose é ramificada, enquanto na celulose a cadeia é linear e as ligações entre as moléculas de glicose são de forte intensidade. E isso vai gerar a característica da celulose, né? A celulose ela é um polissacarídeo estrutural, ela vai fazer parte aí da parede celular de plantas, conferindo rigidez, resistência, dando forma, né, à célula das plantas. A madeira, o algodão, são substâncias riquíssimas em parede celular. Pelo fato das ligações entre as moléculas de glicose serem de grande intensidade, vai ser muito difícil para os animais quebrar essas ligações. Então, por exemplo, os vertebrados eles não têm a capacidade de digerir a molécula de celulose. Como que um animal herbívoro faz, então, para se alimentar, já que ele só come parede celular, né? Já que ele só come planta? O boi, por exemplo, ele vai ter no interior do seu intestino micro-organismos que fazem a digestão da molécula de celulose para ele. Se ele não tivesse esses micro-organismos, ele não conseguiria se alimentar de celulose. Nós, por exemplo, não temos a capacidade de digerir a molécula de celulose. Então, por que a gente tem que comer alface, né? Por que a gente tem que comer couve, que são substâncias aí riquíssimas em celulose? Porque as fibras, né, que são essas moléculas de celulose, apesar de não serem digeridas pelo nosso corpo, elas vão auxiliar o nosso trânsito intestinal, ajudando a gente a ir no banheiro regularmente e diminuindo a chance de a gente ter, por exemplo, câncer de intestino futuramente. Mas é para consumir fibra e beber água, porque se só consumir fibra e não beber água de forma regular, a fibra faz o efeito contrário. Então, ao invés de ela facilitar a atividade intestinal, ela vai prender, né, gerando uma prisão de ventre. Outros exemplos de polissacarídeos que podem cair na prova para vocês são o ácido hialurônico, que está presente nos vertebrados, na pele dos vertebrados, na nossa pele, por exemplo, né, dando maciez à nossa pele. Inclusive, ele é comercializado para fins estéticos e para fins de medicina. E a quitina. A quitina é o polissacarídeo que vai formar o esqueleto externo dos artrópodes. Lembrando, os artrópodes, eles não têm um esqueleto interno como o nosso. Eles têm um exoesqueleto, ele fica, né, uma carapaça para fora do corpo. E esse exoesqueleto vai ser formado primordialmente de quitina. Bom, gente, hoje a gente fica por aqui.
Vou pedir para vocês deixarem o seu like no vídeo, comentarem, compartilharem, principalmente se inscreverem, ativarem o sininho para que eu consiga continuar fazendo esse trabalho e me ajudem a contribuir para a democratização do ensino de ciências. Até a próxima!